A graça, a paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, você que nos ouve, familiares, espero que todos estejam bem, guardados, protegidos pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que maravilha podemos estar mais uma vez aqui reunidos através desses recursos de mídias, de mensagens. Fiquei pensando como o Senhor é bom. Preparou para que nós estivéssemos assim, conectados, este instrumento, nesse tempo tão difícil, onde a igreja está sofrendo, mas crendo com a esperança que tudo isso é a propósito do Senhor e que nós possamos estar, ainda que conectados através de mensagens, fones, zaps, mídias, em nome de Jesus. Que Deus possa nos fortalecer nesse tempo. E é isso que eu desejo para você, para a sua vida, Você possa, ainda que nesse tempo difícil, ser fortalecido no Senhor. Que o Senhor possa te guardar, te proteger, em nome de Jesus. Amém? Queria desejar aqui, em nome da minha família, um beijo no coração de todos vocês, você que nos ouve, querendo que esta mensagem possa abençoar a sua vida. Amém? Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, depois de saudar a todos, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis aí a tua palavra, Senhor. A santa palavra proferida, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, através do profeta Isaías, que agora nós lemos, Senhor, em nome de Jesus. A palavra esta inspirada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Nós te pedimos que o mesmo possa falar ao nosso coração, nos trazendo entendimento, a fim de que nós sejamos abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos falar sobre um tema, fazendo aqui um questionamento, um tema muito difícil. Quem crucificou Jesus? Para isso nós queremos decorrer sobre esse texto do profeta Isaías, um profeta messiânico que anunciava, a vinda do Messias, e aqui precisamente ele está declarando tudo aquilo que o Messias haveria de sofrer ou padecer. Em primeiro lugar, nós queremos decorrer sobre quando Jesus foi crucificado. Alguns historiadores vão dizer, estudiosos vão dizer que Jesus foi crucificado no ano de 30 ou 33 depois de Cristo, mas o profeta Isaías, falando sobre a crucificação de Jesus, este texto que nós lemos, ele vai usar todos os verbos, no passado. Todos os verbos que o profeta Isaías usou estão no passado, como se o profeta já tivesse visto tudo acontecer. Isaías relata com precisão até os detalhes, irmãos, da crucificação. Então esse texto nos faz refletir e nos mostra também que a crucificação de Cristo, não foi um acidente, não foi um erro, mas, queridos, tudo já estava decidido antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, porque esse projeto de Deus, de entregar o seu Filho, como remidor dos nossos pecados, já estava preparado. Deus já tinha planejado a cruz. O Calvário já existia antes, de todas as coisas serem criadas, porque Deus conhecia o fim de todas as coisas. Ele conhecia que mesmo, ali, quando ele faz o homem, que o homem iria desobedecer, e o pecado e a culpa do pecado viria sobre o homem, então que ele teria um plano de redenção da humanidade. Nada pegou Deus, de surpresa, de repente, não. Todas as coisas foram planejadas, Em Gênesis capítulo 3, verso 21, nós vemos que depois do pecado de Adão, Deus, na viração do dia, vem visitar ali Adão e Eva, e como ele fazia, rotineiramente, e vindo Deus, na viração do dia, visitar Adão, Adão se escondeu por causa da desobediência, do pecado, teve medo de Deus e se escondeu. E Deus, então, indaga Adão: onde você está? Por que escondeste? Aí Adão vai responder: olha, eu percebi, eu vi que estava nu, e ali eles se cobrem com folhas de figueira. Então Deus começa a indagar Adão, e ali a gente muitas vezes não percebe, mas Deus cobre a nudez do homem com pele de um animal. Então, para que Deus cobrisse a nudez do homem, com pele de animal, foi necessário que um animal fosse sacrificado, de maneira inocente, por causa do pecado. Então, em Gênesis capítulo 4, posteriormente, o homem é destituído da presença de Deus. Então, nós vamos ver um pouco à frente, no Gênesis capítulo 4, verso 4, nós vamos notar também que quando Abel e Caim vêm trazer a sua oferta, o primeiro culto na Bíblia foi o culto de oferta, relatado na Bíblia. Caim vem trazer uma oferta, Caim traz uma cesta de cereais, café da manhã, coisa linda, aos olhos do homem, uma coisa linda, uma oferta linda. E Abel, diferente de Caim, ele vem trazendo o sacrifício de um animal.
E isso remete que Abel tinha entendido o que tinha acontecido no Éden com os seus pais, através do pecado dos seus pais, né? Em Gênesis capítulo 8, verso 20, nós vamos ver também, posteriormente, que Noé, após sair da arca, a primeira coisa que ele faz, ele também sacrifica ao Senhor, também entendendo, né, a necessidade, né, de sacrificar ao Senhor como remissão, né, do seu pecado. E nós vemos ali Deus fazendo uma aliança com Noé e toda a sua família. Mais à frente, Gênesis capítulo 22, nós vamos ver quando também novamente aparece o sacrifício, agora Abraão sacrificando o seu próprio filho Isaque, pedido de Deus, sobe no Monte Moriá, né, e quando ele está ali para sacrificar, entregar o seu filho como sacrifício de obediência a Deus, né, Deus provê, né, ali o cordeiro, né, o carneiro. Nós vamos ver em Levítico capítulo 21, né, o sacrifício de animais, né, no Antigo Testamento para remissão dos pecados, para perdão, né, do homem. Isaías 53, desse texto que nós lemos, ele vê literalmente o sacrifício na cruz, a forma de que como o Messias prometido morreria, né? Como Jesus, o Messias, haveria de morrer, como um cordeiro sacrificado, né? Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, vai dizer que João Batista vai dizer, olha, vai apresentar Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus, né? Que vai tirar o pecado do mundo. Então, Jesus nasceu, se fez homem, o verbo se encarnou, Jesus nasceu, se fez homem, habitou entre nós, e Jesus nasceu e veio até nós. Como nós não tínhamos condição de ir a ele, ele deixou a sua glória, se fez homem, habitou no meio de nós, para quê? Para se tornar o substituto, para ser o nosso representante, para ser o nosso fiador, o nosso salvador, para se entregar em nosso favor no Calvário. Então a cruz sempre esteve presente nos planos de Deus para o seu Filho amado, Jesus. Portanto, a cruz de Cristo nos ensina muitas coisas, querido. Primeira coisa, pergunta que nós fizemos no início dessa mensagem, quem crucificou Jesus? Talvez teríamos diversas respostas. Poderíamos pensar que foi Judas, seu próprio discípulo, pois em Mateus capítulo 26, verso 14, diz que ele foi ter com os príncipes dos sacerdotes e que lhe deram 30 moedas de prata para que ele pudesse entregar a Jesus. Poderíamos dizer que foi Judas. Poderíamos dizer também que foi os líderes sacerdotes, fariseus, que viviam armando ciladas para prender Jesus. Os sacerdotes, o levaram para a casa de Anás, onde foi torturado fisicamente, depois foi levado ao Sinédrio, ao sumo sacerdote Caifás, depois foi levado pelos sacerdotes ali, entregue a Pilatos, foi ao todo tempo humilhado, julgado, injustamente, além, apesar de não haver nenhuma acusação. Nós poderíamos dizer, então, que foram os sacerdotes. Poderíamos também dizer que foram os governadores políticos da época de Roma. Os sacerdotes, então, levaram Jesus a Pilatos e alegaram que Jesus estava proibindo que o povo desse tributo a César para incriminar Jesus. Então, o governante Pilatos envia Jesus a Herodes Antipas para que assim também fosse julgado como Galileu, e este zomba dele, escarnece, e devolve a Pilato, e o mesmo, declarando não ver nenhuma condenação sobre ele, resolve prendê-lo condenado. Então, mandando-o crucificar severamente, ele lavou literalmente as suas mãos e o entregou para ser julgado. Embora o povo escolhesse Jesus, Barrabás para ser liberto, Jesus para ser condenado, os governadores daquela época tiveram a oportunidade de inocentar Jesus e o libertar, mas não o fizeram. Então poderíamos dizer que foram os governantes políticos, talvez poderíamos dizer que foram os próprios judeus,
quando lhes é dada a oportunidade de absolver Jesus e escolher Jesus como aquele prisioneiro que seria solto durante a festa, mas, ao contrário, né, eles escolhem Barrabás ao invés de escolherem Jesus. Poderíamos dizer que, então, foram os próprios judeus, ou poderíamos até alegar que foram os soldados romanos que se revezavam para chicotear Jesus. E olha, querido, na ponta daqueles chicotes de couro, por todo o chicote tinha pedaços de osso, pedaços de ferro, conforme iam chicoteando, né, iam dilacerando a sua carne, né, partindo o seu corpo. Né. Podemos dizer que foram então os soldados romanos que colocaram aquela coroa com os espinhos, né, espinhos tão grandes, de 7 a 9 centímetros, que perfuraram, com certeza, né, poderiam perfurar o seu crânio ali naquele momento, e poderíamos dizer que eles próprios pregaram Jesus na cruz. Então poderíamos alegar que foram os soldados romanos. Então nós poderíamos rapidamente pensar em várias respostas. Pensar, né, que se Judas não tivesse traído, que se os sacerdotes não tivessem se tivesse o reconhecido como o verdadeiro Messias, se o governante de Roma não tivesse sido omisso, né, se o povo não tivesse sido escolhido Barrabás ao invés de Jesus, se os soldados tivessem percebido antes que verdadeiramente ele era Jesus, o Messias, que ele era Jesus, o Filho de Deus, talvez Jesus, né, não precisasse morrer na cruz. Talvez nós pudéssemos pensar dessa maneira. Mas, queridos, a morte de Jesus não foi um acidente. Não aconteceu por um erro. Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu por 30 moedas. Jesus não foi para a cruz porque os sacerdotes amaram ciladas, né, de forma ilegal e o acusaram injustamente. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos foi omisso ou Herodes, né, zombou dele. Jesus não foi para a cruz porque os judeus escolheram Barrabás ou para ser solto ao invés de Jesus. Jesus não foi para a cruz porque os soldados o prenderam, né, com aqueles cravos na cruz. Não, querido. Jesus foi para a cruz. Por quê? Por quê? Porque o próprio Deus planejou, o próprio Deus ordenou que Jesus fosse crucificado. Amém, queridos? Olha o que diz do verso 10 que nós lemos. O Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então foi vontade de Deus Pai crucificar Jesus. Nenhum poder teriam para crucificar Jesus se o Pai, primeiramente, não tivesse dado. Então não foram os sacerdotes, não foi Judas, não foram os governantes, não foram os judeus, não foram os soldados, né, que crucificaram Jesus. Foi o próprio Deus Pai que crucificou o seu próprio Filho. Né? Mas também foi, além de Deus, né, entregar o seu próprio Filho, foi uma oferta voluntária. Jesus também se ofereceu voluntariamente para ser crucificado com uma só palavra ele poderia ter, né, destruir todos os seus acusadores. Né? Não foi aqueles cravos que seguraram Jesus na cruz, mas foi a sua vontade própria, a sua entrega voluntária, foi o seu amor. Ele poderia ter destruído todos os exércitos da terra, governadores, soldados, né, todo o povo, mas assim ele escolheu se entregar voluntariamente. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Né? Foi ele, no verso 4, que diz, foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades, foi ele que tomou sobre si os nossos pecados, foi ele que tomou sobre si as nossas dores. Jesus não foi crucificado como um herói, como um mártir, como uma vítima. Ele se ofereceu desde antes da fundação, quando o Pai decidiu pela cruz para salvar a humanidade. Jesus, aleluia, aceitou morrer em nosso lugar. Ele mesmo se entregou, ele mesmo deixou a sua glória. Não foi, né, a justiça ou a autoridade terrena que prendeu, que crucificou Jesus, ou nem mesmo a diabólica, né, que crucificou injustamente, mas ele mesmo
aceitou ser crucificado, ele mesmo permitiu ser sido levado como uma ovelha muda para o matadouro. Então Jesus veio para morrer por nós, para cumprir voluntariamente a vontade de Deus. Amém, queridos? Jesus também aceitou sofrer moralmente, foi desprezado entre os homens, né? Viraram o rosto para ele. No verso 3 diz, ele foi o mais rejeitado entre os homens, foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pelos seus líderes, pela multidão que o aplaudiu, foi rejeitado pelas autoridades religiosas e políticas, ele foi rejeitado, né, pelos seus próprios discípulos. Judas o traiu, Pedro o negou, né, os restantes dos discípulos o abandonou, a maioria deles o abandonou na cruz, fugiram, né, e não houve compaixão da parte dos seus próprios discípulos. Ele foi literalmente abandonado pelos homens, ele sofreu moralmente. Jesus também aceitou sofrer fisicamente. No verso 2 diz que ele foi desfigurado, não tinha mais nenhuma beleza nele, pois toda a nossa feiura foi colocada sobre ele, toda a nossa deformação, né, recaiu sobre ele, todo o nosso pecado, e por este pecado foi ferido, foi moído no Getsemane. Seu sofrimento foi tão grande que ele convida os seus melhores amigos para estar junto dele, para orar com ele, para fazer companhia, para que ele fosse confortado. Mas chega num momento, né, que os seus discípulos o abandonam e ele fica ali sozinho, angustiado, cai com o seu rosto em terra, começa a orar, talvez chorar, tamanha era a sua angústia, precisando do apoio, da companhia dos seus amigos, discípulos, mas se sentindo sozinho. Tamanha era a sua angústia que ele começa a suar sangue. Alguns acham que ele estava angustiado pelo sofrimento que estava por vir, físico, né? As acusações, talvez por causa das chicotadas que ele ia sofrer, das cusparadas, né? Talvez pelo peso da cruz, talvez pelos cravos perfurando, né, as suas mãos, seus pés, calcanhares, talvez pelo seu sangue sendo derramado, talvez pela lança perfurando o lado do seu corpo, talvez pela falta de ar ali naquela cruz, né, quando lhe faltava ar e o peso do seu corpo sobre os seus pulmões, né, talvez por causa de todo o sofrimento, talvez esvaindo-se, né, fisicamente, né, mas ele sofreu fisicamente, mas a sua angústia não dizia respeito ao sofrimento físico. Jesus não sofreu apenas moralmente, fisicamente. Jesus não chega a orar ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice para se ver livre do sofrimento moral, do sofrimento físico, mas Jesus orou ao Pai sabendo do peso que viria sobre ele, mas ainda assim ele o declara, olha, mas em tudo, Senhor, em tudo, Pai, seja feita a sua vontade. Jesus não sofreu somente moral ou fisicamente, né? O que estava no cálice que Jesus menciona, que chega a descrever, era algo muito mais doloroso. Era o sofrimento espiritual, pois o cálice ao qual Jesus se referia era o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre ele, era a justiça de Deus Pai derramado sobre ele por causa dos nossos pecados. Mas Jesus estava decidido, desde antes da fundação, como citando a humanidade, né, beber esse cálice da ira de Deus sozinho. Ele mesmo se entrega, ele mesmo se condena, não porque ele queria, né, pôr um fim na sua vida, mas porque era necessário que ele morresse para que os nossos pecados fossem remidos, para que o seu sangue fosse vertido no Calvário, para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados. Este foi o maior sofrimento que Jesus suportou. Jesus foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. Amém, queridos? Ele se entregou voluntariamente. E aqui acabamos de mencionar o motivo por qual Jesus foi crucificado.
Por quê, Cláudio? Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado não por um motivo político, não por um motivo de ter descumprido leis. Jesus não foi crucificado por um motivo, religioso ou eclesiástico, porque Jesus veio cumprir toda a lei. Em tudo ele foi provado e não pecou. Não havia nenhuma acusação legal contra Jesus. Citamos aqui, foi julgado 6 vezes, foi julgado por Caifás, Anás, foi julgado pelo Sinédrio, foi julgado por Pilatos, Herodes, Pilatos novamente, nenhuma acusação acharam contra Jesus. Jesus não foi crucificado por negar, ter que pagar tributos. Ele também não era sonegador de impostos. Mas nós vamos ver a partir do verso 4, que diz que, do texto que nós lemos de Isaías 53, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, por causa da nossa transgressão. Ele foi crucificado. Então Jesus foi crucificado por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Não foi culpa do inimigo, mas foi nossa culpa. Jesus foi crucificado porque o homem escolheu desobedecer a Deus e pecar lá no Éden. E a cruz, ou ele na cruz, ele chega a gritar: Pai, por que me abandonaste? Eli lama sabachthani. Pai, por que me abandonaste? No momento que os nossos pecados estavam sendo colocados sobre Jesus, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus, então ele sente o peso da separação por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado. Deus, nesse momento, não poderia ampará-lo. Precisou, Deus, o próprio Deus juiz, Deus de justiça, precisou abandonar o seu filho naquela cruz fria, gelada, cheia de sangue, por causa, querido, do meu, do seu, dos nossos pecados. Além dos homens abandonarem o povo, os líderes, os seus discípulos, os seus amigos, os nossos pecados foram o grande motivo de Jesus ter sido crucificado. O próprio Deus o abandonou quando ele se fez maldição por nós, por causa dos nossos pecados. E sabe como ele reagiu a tudo isso? Ele intercedeu por nós. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali intercedendo pelos seus algozes. E a cruz nos ensina, queridos, o grande amor de Deus por mim e por você. Na cruz acontece o maior gesto de amor por mim e por você, de Deus. O Senhor Jesus deixou os céus, deixou a companhia dos anjos, deixou a companhia do Pai, deixou a sua glória, se fez homem, se esvaziou de si mesmo, foi perseguido, caluniado, foi preso, foi cuspido, foi humilhado, foi aceitado, foi julgado injustamente, foi condenado sem pecado, foi pregado numa cruz, tudo isso por causa do nosso pecado. Em João capítulo 3, verso 16, diz ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Em Efésios 1, verso 4, diz que nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo pelo seu amor. Romanos 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor por nós, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores.
Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz: com teu sangue nos compraste para Deus toda a tribo, toda a nação, todos os povos. Isaías 53, o texto que lemos no verso 11, diz que ele justificará a muitos por levar as suas iniquidades, as minhas iniquidades sobre ele. Então, se existe ainda alguém que tenha dúvidas do amor de Deus, talvez por causa das suas experiências, das suas lutas, das suas perdas, das suas provas, nós podemos dizer que não há nenhuma maneira maior de Deus demonstrar o seu amor por mim, por você, meu querido, minha querida, você que me ouve. Não há nenhuma prova de amor maior do que o Calvário, do que Jesus sendo entregue para ser crucificado e morto por causa dos nossos pecados. Por isso nós precisamos entender o significado da cruz nas nossas vidas. Nós vemos na cruz, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Vemos na cruz Deus punir todo o pecado da humanidade para não nos condenar. Deus entrega o seu próprio filho para ser condenado. Deus esmagou o seu próprio filho para não nos esmagar. Deus feriu o seu próprio filho para não nos ferir. Deus entregou o seu próprio filho à morte para não nos entregar. Então existe um juízo de Deus por causa do pecado do homem. E o juízo do pecado é a morte. O sacrifício de Jesus foi único e eterno e serve para nos salvar, para salvar a todos nós, a toda a humanidade desse juízo por conta do pecado. A cruz também nos dá um entendimento que por Cristo ter morrido na cruz para nos salvar, por Cristo ter nos comprado com seu sangue, por Cristo ter nos substituído na cruz, Ele nos comprou e somos propriedade de Jesus. Assim, Ele também adquiriu o poder de nos salvar ou condenar. Ele, Jesus, se tornou o juiz das nossas vidas. Jesus um dia virá como um juiz. Hoje Jesus é o nosso advogado, aleluia, mas um dia ele voltará como juiz. Então a cruz não é um sinal de derrota, mas sim, literalmente, é um sinal de vitória. Então Jesus venceu a morte na cruz, Jesus venceu o pecado e nos deu também o direito de vencer. Jesus foi crucificado, entregou sua vida na cruz, mas ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai, glória a Deus. E nós também, através de Jesus, desse sacrifício, nós poderemos também um dia nos assentar à mesa com o Pai, um dia estarmos ao lado de Jesus, um dia nos encontrarmos com Ele e vivemos por toda a eternidade. Para alguns o sinal de vitória, apesar do sacrifício ser único e ser eterno, é para todo aquele que crê e aceita o sacrifício de Jesus, essa demonstração, essa prova do amor de Deus Pai, isso é a salvação em Cristo Jesus, é para todos nós que cremos ou aceitamos esse sacrifício de Jesus na cruz. Aí podemos viver assim através de Cristo, o sangue de Cristo, ter os nossos pecados perdoados e viver ao lado de Deus por toda a eternidade. Para nós, a cruz é um sinal hoje de vitória. Se assim confessarmos Jesus, assumindo sobre as nossas vidas o seu sangue, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Mas enquanto para nós que aceitamos esse sacrifício de Jesus, a cruz se torna uma vitória, para alguns se tornará juízo. Irmãos, para alguns, infelizmente, aqueles que não aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus se tornará o juízo.
o juiz e exercerá o juízo sobre todo aquele que for encontrado debaixo da culpa do pecado. Todo aquele que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador já está condenado, irmãos. Queridos, o sacrifício de Jesus naquela cruz não tem prazo de validade. Serviu ontem, serve hoje, continuará servindo amanhã, porque nós estamos vivendo um tempo da graça. Todos aqueles que hoje aceitarem Jesus como Senhor e Salvador recebem essa graça, o perdão dos pecados. E através dessa graça, podemos um dia nos encontrar com Ele, como o nosso Salvador. Aleluia, amém, irmãos? Através do sangue de Jesus, nós encontraremos com Ele um dia, quando Ele voltar para buscar os seus, para buscar a sua igreja, e todos aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador, encontrará, né, Jesus como literalmente o Senhor, o Salvador de suas vidas. Imagina você encontrando com um Salvador, aquele que morreu para te salvar. Glória a Deus por isso. Mas infelizmente, a Bíblia mesmo relata que serão poucos estes que entrarão pela porta estreita, que encontrarão o caminho do Calvário, o caminho do sangue de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas um dia irão encontrar com Jesus, mas como um justo juiz, aquele qual o profeta Isaías falou, inocente, sem pecado, que foi inocentemente, injustamente condenado, ferido, moído, zombado, cuspido, chicoteado, humilhado, crucificado pela culpa do pecado. E estes vão encontrar, estes que não aceitarem Jesus, não aceitaram o sacrifício de Jesus sobre suas vidas, o sangue de Jesus sobre a sua vida, encontrarão um dia com Jesus como juiz. E sabe, querido, nenhuma obra terrena pode nos absolver da culpa do pecado, do juízo vindouro. Nenhuma religião, nada vai servir para nos absolver. Nada pode substituir o sangue, o sacrifício de Jesus. Não haverá jeitinho brasileiro, né, de mudar a situação, como muitas vezes nós vimos acontecer, né, no plano terreno, na justiça dos homens. Não vai ter jeito de adiar a sentença. Argumentos, justificativas, desculpas não vão servir. Não haverá nenhum tipo de injustiça ou impunidade. Todos irão ser julgados, condenados por causa da culpa do pecado. Se Deus enviou seu próprio Filho para ser condenado por nós, por que Deus haveria de poupar a vida daqueles que não aceitarem este sacrifício? Assim, se o fosse Jesus, teria então morrido em vão? Agora, nós já falamos sobre o propósito do Calvário, da cruz, os motivos que levaram Jesus àquela cruz. Que Deus Pai, o próprio Deus Pai o entregou, Ele voluntariamente se entregou por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos, através do sacrifício dele, sermos absolvidos nossos. E aí Isaías nos questiona no início desse texto. E eu quero fazer essa pergunta para mim, que você possa fazer para você mesmo. Quem deu crédito à nossa pregação, diz o profeta Isaías? Quem aceitou o sacrifício de Jesus? O final de semana da Páscoa cristã, os cristãos
viveram dias distintos. Sexta-feira, quando Jesus estava sendo crucificado, foi o dia de dor. Quando Jesus entrega o seu espírito e tudo e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado, telestai. Quando isso acontece, esse trauma, a perda, a tristeza invade o coração dos discípulos, dos familiares, dos amigos, a morte do Senhor. A sexta-feira foi então o dia de dor. O sábado, na própria sexta-feira, antes que terminasse o dia, então Jesus é retirado da cruz, é levado para ser sepultado. José de Arimateia pede o seu corpo a Pilatos para ser sepultado. Jesus é sepultado sobre aquele túmulo, colocado naquele túmulo, sobre aquela pedra enrolado, né, ali em lençóis. E a pedra, uma grande pedra, fecha o sepulcro. E aí então vem o sábado. O sábado então é um dia de silêncio, um dia talvez de dúvidas, de incertezas, de desesperança. Talvez os discípulos começam a repensar a sua vida e alguns começam a desistir da caminhada, da sua fé, como os 2 discípulos de Emaús começam a voltar para suas casas, porque estavam com dúvidas, incertezas, desesperanças. Mas chega o domingo. Então, bem de manhã, Madalena, as Marias vão até o túmulo e quando chegam ao túmulo, um anjo encontra com elas e diz: porque procuram entre os mortos aquele que vive. Então Madalena percebe que é o próprio Jesus falando com ela. E torna o rosto para Jesus e diz: Rabi, mestre. E Jesus então diz a ela para ir comunicar aos seus discípulos. De repente, então, os seus discípulos são comunicados, os discípulos saem correndo e vão até o túmulo e chegam à porta do túmulo. Um acaba não entrando, o outro entra, e quando eles entram, ele vê aquele lençol que havia coberto o corpo de Jesus dobrado e colocado num canto à parte. E ali está uma mensagem linda, porque havia o costume de quando alguém estava em sua mesa, o Senhor estava ali ceando na sua mesa, enquanto o pano estivesse dobrado ao lado, colocado ao lado da mesa, significava e simbolizava que aquele Senhor não havia terminado ainda, né, a sua refeição, o propósito. Então, assim, quando aquele discípulo entra e vê aquele lençol dobrado e colocado à parte, eles entendem e vêm às suas mentes, então, tudo aquilo que Jesus tinha assim os ensinado, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E assim chega o domingo, o dia da alegria, da esperança, porque Jesus ressuscitou e vive. Aleluia! Eu não sei como é que você está nesse momento, como você se encontra nesse momento, talvez vivendo um dia como o de sexta-feira, um dia de dor, um dia de trauma, um dia de tristeza, devido às suas perdas, suas frustrações, e esteja talvez desesperado por algo que aconteceu na sua vida, ou talvez com alguém que você ama, fugindo, se escondendo diante dos seus traumas, dos seus erros, talvez como Pedro, talvez como os discípulos, talvez como todos aqueles que estavam ali vivendo aquela dor, a dor do trauma, da perda, desiludidos. Talvez você se encontre num momento, talvez de dúvida, de incerteza. Talvez você esteja vivendo, como no dia de sábado, um tempo de desesperança, sem saber o que fazer,
como aqueles discípulos de Emaús, pensando em desistir, abandonar talvez a sua fé, a sua caminhada, porque você já não vê mais sentido na sua vida. Talvez você esteja assim, mas talvez isso porque você não deu crédito a esta pregação que temos mencionado do profeta Isaías. Talvez porque você ainda esteja vivendo as notícias da sexta-feira ou do sábado. Talvez você ainda não viveu ou não está sabendo das últimas notícias, que hoje é domingo, aleluia, que Jesus ressuscitou e nós podemos crer, ter esperança novamente, porque Jesus venceu a cruz, as acusações, o pecado, o juízo, a dor, a morte, e assim também através de Jesus nós podemos vencer, aleluia, nós podemos através de Jesus viver um novo tempo nas nossas vidas, que Ele conquistou através do teu sangue. Deixe, querido, na cruz, todo o seu sofrimento, as suas dores, deixa Jesus tomar sobre ele as suas iniquidades, as suas enfermidades, coloque seus traumas, seus pecados sobre Jesus e creia que o melhor, o maior milagre ele operou. Por isso temos a oportunidade de vivermos uma nova vida, por isso temos uma oportunidade de escolhermos viver uma nova vida, uma eternidade em Deus, e vivemos e aspirarmos pela Canaã celestial, uma vida, uma eternidade de gozo, de paz, na presença do Pai, aleluia, glória a Deus, queridos, tenha convicção, dê crédito a esta pregação das Escrituras, a Santa Palavra, em tudo aquilo que foi ensinado por Jesus no seu ministério público, em tudo aquilo que a palavra, que as Escrituras têm, Pai, nos ensinado. Tenha fé, tome posse da promessa de Jesus, que o sangue derramado daquela cruz nos purifica, nos livra da culpa do pecado, nos purifica dos nossos pecados, redime as nossas vidas e nos dá uma oportunidade de nos aliançarmos com o Pai em nome de Jesus. Escolha Jesus como o único caminho da sua vida, a única esperança. Jesus é o caminho, querido. Jesus é a verdade. Jesus é a vida, em nome de Jesus. Eu não sei se você já fez uma aliança com o Senhor. Eu não sei se você já tomou essa decisão. Escolha hoje, em nome de Jesus, nesse dia que nós celebramos, em nome de Jesus, como um memorial à ressurreição de Jesus. Jesus vive, ressuscitou, vive, reina em nosso meio, em nome de Jesus, e assim prometeu, foi preparar-nos lugar e um dia voltará para nos buscar, para que nós estejamos com Ele, aleluia, em nome de Jesus. Eu queria orar pela sua vida, você que gostaria de fazer uma aliança com Jesus, ou tomar todos os benefícios do Calvário sobre a sua vida, todo o favor imerecido através do sangue de Jesus, de Deus na sua vida. Você que entende o amor de Deus e gostaria de fazer uma aliança com Jesus, querido, eu quero orar pela sua vida. Sabe por quê, querido, querida? Nada pode nos salvar, somente Jesus. Nós não podemos subtrair Jesus das nossas vidas e esperarmos que ainda assim nós vamos ser salvos por merecimento, por obra, por religião. Não, querido, somente o sangue de Jesus pode nos livrar da condenação vindoura. E eu quero orar por você. Você também que acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Você que ainda está vivendo, talvez o dia da sexta-feira, crendo num Jesus, apenas em Jesus como aquele que morreu. Talvez você esteja vivendo um momento de incerteza, de dúvidas. Talvez neste momento que nós estamos vivendo, cercados por toda essa situação, essa realidade que nos ameaça, que nos afronta, essa pandemia, talvez você tenha fraquejado na fé, está vivendo um momento de angústia, de incerteza, de desesperança. Talvez você esteja pensando até mesmo desistir dos teus sonhos, desistir da sua caminhada ou até mesmo da sua própria vida.
Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Que você possa se realiançar com Jesus, tomar posse dessa verdade da sua vida, dessa verdade que nos traz esperança, que nos traz paz, que nos traz gozo, mesmo em meio a esse tempo difícil que nós temos vivido. Eu quero orar pela sua vida. Você que me ouve e gostaria de receber a sua oração, feche seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi ministrada. Cremos que o teu Espírito Santo, Pai, está ministrando, preparou os nossos corações, ministrou aos nossos corações nessa oportunidade. Senhor, nós cremos na tua palavra que ela não volta vazia antes de cumprir os teus propósitos. Assim eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, que essa mensagem, que essa palavra ministrada possa alcançar os propósitos no coração daquele que nos ouve, dos teus servos e servas, dos nossos amigos e amigos, Pai, dos nossos familiares, em nome de Jesus. Senhor, visita cada coração. Nós queremos confirmar a decisão dos teus servos de assumir uma aliança com o Senhor, aqueles que decidem hoje se realiançar com o Senhor, aqueles que decidem colocar a sua esperança no Senhor. Pai, em nome de Jesus, os abençoe. Senhor, os guarde, os proteja, traz, Senhor, o refrigério, traz essa convicção, em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo possa os fortalecer, os consolar, os confortar, renovar a alegria, Pai, dos seus corações. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos quantos, Pai, aceitam esta mensagem, todos quantos têm dado crédito a esta pregação do teu Evangelho, em nome de Jesus, nós tomamos posse. Você pode dizer comigo aí na sua casa, onde você se encontra, talvez ouvindo essa mensagem, você pode dizer comigo em nome de Jesus: eu tomo posse do sangue de Jesus sobre a minha vida, eu tomo posse dos benefícios que Jesus conquistou por mim naquela cruz, eu tomo posse das promessas de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu aceito, repita comigo, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, continue te guardando, te protegendo, renovando as suas forças. Que essa mensagem possa ter falado profundamente ao seu coração, possa ter te alimentado, ter renovado as suas esperanças. Quem deu crédito a esta pregação? Espero que você tenha dado, em nome de Jesus. Amém? Que as promessas do Senhor se cumprem na sua vida. Continue firme, em nome de Jesus. Jesus é a nossa força. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. E ele disse isso para que nós tivéssemos paz. E ele promete isso: no mundo vós tereis aflições, mas eu venci o mundo. E assim também, através de Cristo, nós venceremos em nome de Jesus. E quando nós superarmos todo este momento, nós teremos motivos de sobra para celebrarmos, para agradecermos, mas para testemunharmos acerca das grandes maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Amém? Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, te guarde, te proteja, te imunize contra todo tipo de mal, em nome de Jesus. Fica aqui o nosso abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, querido? Um grande abraço, um beijo no coração.